Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa quarta aula de metodologia científica e escrita acadêmica. Bom, para essa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os preceitos éticos e retomar uma revisão geral aí desde a primeira live, quando a gente falou de normas ABNT e a importância dessas normas e colocar essas normas em prática. A gente vai retomar lá o começo das normas ABNT. Para não delongar demais, vamos direto aí para a nossa apresentação de slides, que facilita bastante essa compreensão e, de certa forma, o aprendizado. Bom, falando de comitês de ética e escrita científica, a gente precisa, né, como eu disse na aula anterior, desse respaldo sobre a escrita científica. Então, produzir conhecimento científico é exatamente se adequar a esses preceitos éticos, é saber ter um compromisso ético desde o processo de pesquisa, né, seja ele com pessoas, né, seres humanos ou animais, e também no processo de análise de dados e interpretação disso para se chegar aos resultados. Então, quando a gente fala de preceitos éticos, a gente busca reduzir os riscos que esses sujeitos podem ter em relação à nossa pesquisa e também o compromisso e a responsabilidade social que a gente tem com esses preceitos éticos em si, tá? Então, falando de comitês de ética, bom, os comitês de ética, eles tiveram aí sua origem há muito tempo, e eles surgiram exatamente por causa de abusos históricos que aconteciam mesmo, né? Então, chegou-se a uma necessidade de criar subsídios e órgãos que fossem capazes de inspecionar como que essas pesquisas aconteciam para evitar abuso, para regular como que tudo acontecia. Então, no Brasil, nós temos hoje o sistema CEP-CONEP, que é um sistema que organiza as análises dos trabalhos técnicos científicos com seres humanos. E aí, quando a gente fala do sistema CEP-CONEP, a gente vai trazer aí que vocês, enquanto estudantes que estão aí com o projeto de pesquisa, né, iniciando esse processo de escrita acadêmica, para fazer um projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso. Se a sua pesquisa ela envolve pessoas, você vai entrevistar, vai observar, vai analisar. Se envolve seres humanos, você precisa cadastrar o seu projeto na Plataforma Brasil, que é o caminho para se submeter ao Comitê de Ética. Né? Então, é preciso submeter a essas instâncias para que o seu trabalho tenha essa validação. E aí, o Comitê de Ética em Pesquisa, que são as pesquisas envolvendo seres humanos, tem um processo de cadastro em que você, pesquisador ou pesquisadora, vai cadastrar esse trabalho, esse projeto, na Plataforma Brasil, e aí vai se vincular à instituição em que você está, a instituição em que você se encontra. Se você é um estudante de graduação, especialização, você já vincula à instituição onde está. Então, você tem o projeto. Para iniciar a pesquisa, é preciso cadastrar esse projeto na Plataforma Brasil, vinculando-se a uma instituição. E aí, o seu projeto ele precisa seguir todas aquelas etapas que eu vim falando aí nas aulas anteriores. Porque o seu projeto tem que ter objetivos, metodologia, riscos, benefícios e os instrumentos de coleta de dados. Tá? A coleta de dados para a pesquisa só pode acontecer depois que o CEP te entregar o parecer consubstanciado. Então, o Comitê de Ética precisa aprovar seu projeto de pesquisa para que essa pesquisa aconteça. Quando se cadastra um projeto de pesquisa na Plataforma Brasil, tem um prazo necessário ali. Então, você tem que ter esse projeto pronto antes de fazer a pesquisa. Por isso, as instituições delimitam, né? TCC1 e TCC2, quando se fala de graduação. Tem a disciplina de metodologia científica, que é para aprender a escrita acadêmica e lidar aí com os trabalhos acadêmicos cotidianos da instituição. Depois vem o projeto de pesquisa, que seria TCC1, que é elaborar esse projeto de pesquisa para que, no momento futuro, você faça a pesquisa.
Então, a pesquisa em si, ela só pode acontecer depois desse parecer favorável pelo comitê de pesquisa, pelo CEP, tá? O CEP, quando ele encontra pendências, ele retorna para o pesquisador ou pesquisadora, e aí é preciso fazer esses ajustes e encaminhar novamente para o CEP para que faça uma nova análise. E aí, recebendo o parecer, já é possível colocar em prática, né, a pesquisa, ir para a coleta dos dados para fazer a análise geral, o relatório final. Mas aí, o Comitê de Ética ele exige alguns documentos que são necessários aí. Na própria plataforma Brasil, tem-se a lista dos documentos e o momento exato que você vai inserindo cada um deles, né? Então, você precisa ter um projeto completo, e aí esse projeto completo nas etapas lá que eu falei em aulas anteriores, com tema, problema, objetivos, metodologia, riscos, benefícios e cronograma. Então, um projeto de pesquisa completo. TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é esse termo de consentimento livre e esclarecido? Você vai fazer pesquisa com seres humanos. Então, você precisa ter um documento que explica para essas pessoas que é uma pesquisa acadêmica, com fins estritamente acadêmicos, o que é que você vai fazer, qual que é o objetivo, quais os riscos que essa pessoa corre, como que isso vai ser minimizado, e se ela aceita de livre e espontânea vontade participar da sua pesquisa. Essa linguagem tem que ser clara e acessível para os participantes da pesquisa. Eles têm que compreender exatamente aquilo que eles estão aceitando. Então, encaminhar para a Plataforma Brasil também, aí, o TCLE, os instrumentos de coleta de dados, então você tem que encaminhar também, tem um espaço para colocar questionário, roteiro de entrevista, formulário de material de abordagem, tem que colocar lá. Instituição, você tem que... eu vou fazer... Como assim instituição, né? Vou explicar aqui. Você vai analisar a prática docente de professores de ensino da educação infantil em uma determinada escola municipal. Você precisa de uma autorização da escola municipal em que você quer fazer essa pesquisa. E aí, quando você vai até a escola municipal para poder buscar essa autorização, essa escola é vinculada à Secretaria de Educação do município. Então, você vai ter ali 2 documentos a serem colhidos. A autorização da escola onde você vai fazer a pesquisa e também a autorização da Secretaria de Educação do município. São declarações de anuência, essas autorizações. Tá? O nome que a gente conhece aí, o nome mais comum são declarações de anuência, que a Secretaria de Educação tem ciência que alguém vai pesquisar naquela escola, e a equipe diretiva da escola também tem ciência que você é pesquisador ou pesquisadora que vai fazendo uma pesquisa naquela escola. Tá? Os riscos e benefícios da pesquisa, então, os riscos, eles têm que estar previstos, e como eu falei, tem que ter as medidas para sanar ou pelo menos minimizar o impacto desses riscos e quais os benefícios esperados para os participantes ou para um coletivo em geral. E lá no Comitê de Ética também, na Plataforma Brasil, você precisa cadastrar os responsáveis, né, pela pesquisa. Então, qual é a equipe responsável por esse trabalho? É só você? Vai ter mais pessoas? É um trabalho em grupo? Como que isso vai acontecer? Tudo isso precisa estar no material que vai cadastrar no Comitê de Ética para que seja analisado. Esse termo de consentimento livre esclarecido, como eu já disse, né, esse slide aqui, eu já falei um pouco dele, então não precisa repetir. Então, vamos passar para o próximo. Da ética ao dado. Bom, gente, uma análise de dados, ela só vai ter validade de fato se a coleta de dados também teve ética nos seus princípios metodológicos. Né? Então, você coletar dados que não foram consentidos, você não tem autorização para fazer o estudo, essa pesquisa não tem validade nenhuma, ela não cumpriu os preceitos éticos. Tá? A análise dos dados, ela depende não só da qualidade do seu planejamento, mas também dos instrumentos que você usou. Então, você precisa ter uma coleta de dados responsável. Teve a aprovação do Comitê de Ética, excelente, já posso ir para a coleta. Mas essa coleta de dados precisa ser responsável. Os dados que você vai usar nas suas análises precisam ser, de fato, autorizados. E precisam ser verídicos, factíveis.
precisam estar organizados. A análise, ela precisa ter rigor. Então, eu não posso colocar ali juízo de valor na parte das análises, né? Nessa percepção das análises aí. Quando eu vou analisar dados de uma pesquisa, eu não vou colocar juízos de valor. Eu vou analisar o material que eu tenho. Só assim que eu vou chegar a conclusões confiáveis. Só assim que os resultados terão ética e confiabilidade. E aí, ok, compreendemos direitinho como funciona a questão ética, e agora nós passamos de novo lá para o resumão, voltando desde a primeira aula aqui. O que acontece, né, gente? Quando nós pensamos em pesquisa, preceitos éticos, e aí vem as normas ABNT, voltando à escrita acadêmica, né? Por que a escrita acadêmica precisa de um padrão? Gente, normas, né, organizam, protegem, facilitam. Então, seguir normas faz parte da vida humana. Existem regras. E as regras de escrita acadêmica, elas protegem tanto a questão da autoria, quanto os preceitos de avaliação. A normatização, ela traz clareza, ela traz rastreabilidade e garante a questão ética. Então, normatização ABNT não é só questões éticas para o trabalho ficar ali bonitinho, não. É uma questão também de responsabilidade daquele que escreve o trabalho. Ah, mas o meu TCC vai ser um artigo de 15 páginas só. Que seja um artigo de 15 páginas com preceitos éticos e confiável. É assim que precisa acontecer. Então, quando eu venho aí, né, com a formatação básica, segundo as normas da BNT, essa formatação é básica, ela vale para todos. Eu vou pensar em margem, fonte, espaçamento, porque isso faz com que o trabalho tenha uma certa uniformidade, do início até o fim. Então, tem toda uma padronização para eu seguir. Páginas e margens. Bom, gente, o básico, né? Por exemplo, o meu aplicativo Word do computador, ele já está com uma formatação pronta. Então, eu já tenho uma formatação padrão posta lá. Porque eu já inicio a minha escrita dentro das normas. Algumas pessoas falam, não, eu vou formatar depois. Não, já padroniza. Já faz tudo dentro da norma. Facilita até para você. Então, papel A4, margem superior 3, margem esquerda 3, direita 2, inferior 2. Fonte. As fontes são Times New Roman ou Arial 12. O espaçamento entre linhas no corpo do texto, né, é 1,5 e os parágrafos são padrão. Elementos que a gente considera especiais dentro dessa escrita. Bom, citações longas, né, citações diretas longas, a gente vai usar aí uma fonte menor, que é tamanho 10. Ou 11, aí vai depender do padrão que a sua instituição adotou, né? Então, a fonte tem um tamanho menor. O espaçamento de citações longas também é simples. Existe um recuo de 4 centímetros da margem para citações diretas longas. Quando eu falo de notas de rodapé, também é uma fonte menor, espaçamento simples. Tabelas e figuras, elas têm que ficar dentro das margens, elas não podem exceder o tamanho da margem. Então, tem todo um processo. E a regra principal de tudo, né, é você seguir o mesmo padrão do início ao fim do trabalho. Algumas pessoas preferem usar a fonte Arial, porque se sentem mais confortáveis com o Arial. Outras pessoas já se sentem mais confortáveis com a Times New Roman. Mas é bom também verificar qual que é o padrão, né, mais aceito, mais escolhido pela instituição em que você está. A instituição em que você está vinculado, a instituição que você se encontra. Isso também é muito importante de você averiguar aí. Se eu falo de estruturas de títulos, né, eu vou pensar que existe uma hierarquia
no trabalho acadêmico, na escrita científica, né? E aí, assim, ok, eu vou ter uma hierarquia. E essa hierarquia, ela vai precisar de um processo que eu tenho que seguir certinho. Como que funciona? É numerado? Então, vamos pensar, né? Uma estrutura hierárquico-visual do seu texto. Tem toda uma lógica. Lembra que lá eu falei, o trabalho vai ter elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo, lista, sumário. É para identificar o seu trabalho, é pré-textual. O textual vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais, né? E os pós-textuais, referências, apêndices, anexos, que vai complementar a sua pesquisa. A questão hierárquica vai estar na numeração. Então, pensar aí na hierarquia dos títulos e como que essa prática vai, de fato, ser adequada ao seu trabalho. Citações. O que é citar, né? Lá na nossa primeira live eu falei de citação direta curta, citação direta longa, citação indireta e o uso do APUD. Bom, citar é dialogar com os autores que sustentam os argumentos que você vai verificar na sua pesquisa. Então, quando você cita, você precisa ter consciência do tipo de citação que está usando. Se eu vou fazer uma citação direta curta, citação direta curta é eu transcrever literalmente o que está no texto daquele autor e no meu texto digitado lá no meu aplicativo não vai ultrapassar 3 linhas. Eu vou colocar esse texto entre aspas e vou colocar o nome do autor, o ano e a página de onde eu tirei, entre parênteses, logo na frente. Se é uma citação direta longa, é aquele espaço, né, um recuo de 4 centímetros da margem, eu vou transcrever literalmente o que eu tenho, né, do autor lá, mas vai superar 3 linhas, porque é direta longa. Então, eu vou fazer o recuo, a fonte é menor, o espaçamento é simples, ao final tem que colocar autor, ano e página. Então, citação direta, seja ela curta ou longa, é obrigatório colocar a página, tá? Nas citações indiretas, não se coloca número de página. Citações indiretas, a gente coloca obrigatoriamente o autor e o ano. Mas nas citações diretas, tanto curta quanto longa, é obrigatório autor, ano e página de onde você tirou aquilo ali. Tá? A citação indireta, né, como eu já falei aí em vários momentos, é parafrasear o que o autor disse. É sintetizar as ideias do autor sem copiar exatamente o que está escrito ali no texto dele. Mas você dá os créditos a ele, porque você tem aquele conhecimento, porque foi a partir dele que você leu. E o uso do APUD, gente? APUD é citação de citação. Eu vou usar o APUD só em casos extremamente necessários, quando não foi possível achar aquele autor que quem eu estou lendo citou. Então, Cicrano citado por Beltrano. Não foi possível acessar o Cicrano. O Beltrano está falando dele, mas eu não achei ele, então eu vou usar o APUD. É bom evitar as questões do APUD, né? A citação de citação, ela é bom evitar no trabalho. Porque se existe ali referências bibliográficas no autor que você lê, o ideal é ir na fonte que ele também foi. Mas quando não é possível de maneira nenhuma conseguir, né, chegar àquela fonte, usa-se o APUD, tá bom? A questão de padronização, hoje, né, a atualidade em si, a norma ABNT traz aí esse preceito, né, de que na hora que você vai colocar lá na frente da sua citação, autor, ano, página, ou só autor, ano, não é mais tudo em caixa alta, não é tudo em letra maiúscula o nome do autor, tá? É só inicial em maiúsculo
e o ano. Na norma BNT antiga, era tudo em letra maiúscula, mas na atualidade, agora, é o sobrenome do autor só com a inicial maiúscula. As citações, né? Quando a gente faz o processo de citação, a gente precisa também facilitar para o nosso leitor. E aí, se eu preciso facilitar para o meu leitor, eu quero mostrar para ele quem eu li, quando, por quê. O meu leitor ele precisa ter essa compreensão. Né? Então, tem que frisar muito na cabecinha de vocês. Citação direta curta, citação direta longa e citação indireta. Se eu estou com uma citação direta curta, lembrem-se, ela tem que ficar entre aspas. Tem até um exemplinho aqui, ó, né? Então, citação direta curta, ela vai estar sempre entre aspas. Não pode ultrapassar 3 linhas no seu texto digitado. E tem que vir autor, ano e número da página que você tirou. A direta longa vai ter o recuo de 4 centímetros da margem, vai ter também a fonte menor, o espaçamento simples. E aí, ao finalzinho, autor, ano e número de página de onde você tirou. Isso faz parte do rigor metodológico. Então, é preciso seguir essa norma à risca, sim, tá? Quando eu falo lá de citação indireta e citação de citação, eu quero dizer que, na citação indireta, eu li a ideia original. Eu li o autor e trouxe o que ele, né? Eu trouxe a minha leitura daquilo que eu li. Se eu faço uma citação de citação, o meu leitor vai entender, né, quando eu uso lá o APUD, o meu leitor vai entender que eu não consegui ir até a obra de verdade, mas eu tenho o autor que eu li. Então, Cicrano, Apud, Beltrano. Eu tenho, né? Eu sei que não foi essa pessoa específica que falou, mas eu li foi aqui, porque eu não consegui encontrar o outro. Tá? As referências ao final do trabalho. Gente, todo trabalho acadêmico-científico, né, ele precisa ter consistência metodológica e científica. Né? Não é uma escrita acadêmico-científica. Então, ao final, você tem que comprovar tudo que você usou. E aí isso permite rastreabilidade, padronização, organiza, né? E é possível fazer uma conferência também. Então, o seu leitor, quando vê as suas referências, tudo citadinho, certinho, ele vai, nossa, essa pessoa falou disso, vou procurar. Ele vai nas suas referências bibliográficas lá no final do trabalho e vai localizar qual é aquele material. E ele pode, né, acessar esse material também. Então, o seu leitor consegue localizar as obras que você leu. Ele consegue analisar a qualidade das fontes que você buscou. Essa é a importância. Né? Então, padronização, todo o processo que está posto dentro do seu trabalho acadêmico-científico, isso precisa estar conforme as normas. E aí, quando eu falo de referências bibliográficas, né, tem modelos práticos para se seguir. A norma BNT 6023, ela é fácil de acessar na internet. Então, são questões de ir em busca, de fato, do que precisa. Não adianta eu achar que, não, qualquer coisa que eu fizer, tá bom, eu só preciso. Não! Vamos seguir rigorosamente os modelos, porque é assim que precisa ser feito. Então, como que eu faço uma citação, como que eu faço a referência bibliográfica de um livro? Né? Sobrenome do autor, toda em letra maiúscula, depois vírgula, o nome, ponto final, o título, 2 pontos, o subtítulo, a edição, o local, a editora, o ano. E aí, como que eu faço as referências bibliográficas de um artigo científico? Foi uma fonte digital, como que foi? Né? Então, como que eu faço isso? E quando é fonte digital, mesmo que seja livro digital, tá? Então, fonte digital, você vai colocar disponível em o link que você acessou. O seu leitor consegue acessar aquele link e ir à mesma fonte que você foi. Isso é muito importante. Eu fui no banco de teses e dissertações da CAPES. Ótimo. Faça
as referências conforme e coloca lá, disponível em, acessei tal data. Tá? Posso usar vídeos e podcasts? Também. Posso também, tá? E posso também aí pensar em materiais disponibilizados publicamente, né? Folhetos, folder, mas usando sempre normas e o rigor científico necessário. Fiz o meu trabalho, né? Fiz aí um projeto de pesquisa e esse projeto agora eu vou entregar na instituição. Vou entregar para o professor e aí ele vai fazer uma correção para mim. Gente, antes de entregar, faça uma revisão. Independentemente do que você está escrevendo, faça uma revisão antes de entregar. Principalmente se é um trabalho acadêmico-científico. Então, revise em camadas para não ficar muito pesado. Primeiro você revisa todo o conteúdo, depois você revisa o método, depois você revisa as normas. Revise em camadas, mas faça uma revisão. Confira a formatação, confira se todos os autores que você citou ao longo do texto estão lá embaixo nas suas referências bibliográficas. As referências, elas têm que ficar em ordem alfabética. Então, todos os autores que foram usados lá ao longo do texto têm que estar nas referências bibliográficas. Se você não usou lá no seu texto, não precisa colocar lá embaixo. Ah, eu li esse livro, mas eu não usei ele aqui no trabalho. Então, não coloca nas suas referências. Você tem que pôr nas referências bibliográficas todos que estão no seu texto produzido. E aí, quando a gente vai fazer avaliação de trabalhos de alunos, né, a gente acaba encontrando, né, inconsistências no trabalho. Quais as inconsistências mais comuns de se encontrar? Formatação instável, o aluno começou com a letra Times e depois foi para Arial. Começou com espaçamento 1,5 e de repente já estava com espaçamento simples no corpo do texto. A citação está incompleta, colocou só o autor, não colocou o ano, não colocou... se era uma citação direta longa, não colocou a página. Fez uma referência, mas não pôs citação nenhuma. Pôs uma citação e não pôs referência nenhuma, está lá um pedaço do texto, entre aspas, mas não tem referência nenhuma, como que vai adivinhar? Trabalhos que usam excessivamente o APUD, ou então quando vai lá e coloca fonte digital incompleta. Isso também faz o avaliador, né? Faz o avaliador aí quase que entrar em surto. Então, façam revisões antes de entregar. Isso é muito importante no trabalho acadêmico-científico, tá bom? E aí, lembrem-se sempre, uma boa escrita acadêmica, ela tem que trazer ideias claras, tem que respeitar a autoria, então dar crédito aos autores que produziram conhecimento sobre determinado assunto, e tem que permitir essa rastreabilidade de tudo que você utilizou, integrando-se aos preceitos éticos e à normatização. Ok? Finalizamos aqui a nossa apresentação de hoje. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que acompanhou essas 4 aulas sobre metodologia científica e escrita acadêmica. Eu espero que possamos nos encontrar em outros momentos, em aulas talvez mais claras e objetivas sobre elaboração de projeto, outros esclarecimentos sobre outros contextos acadêmicos também. Agradeço muito a participação, a presença e um grande abraço. Até a próxima.